Em um país onde se dá tão pouca importância para as artes, cogitando inclusive tirar a disciplina das escolas, de repente todo mundo virou perito no assunto. Primeiro eu gostaria de deixar claro que eu não estou aqui para ofender ninguém. Estou simplesmente aqui para expor o meu ponto de vista sobre esse fuá todo que está acontecendo por conta da exposição cancelada essa semana que estava sendo realizada pelo Santander Cultural. Nunca se falou tanto em arte no Brasil como agora. Começamos com um ponto positivo da exposição, mas o que tem acontecido, e todo mundo tem visto isso nas redes sociais, foi que a MBL se posicionou contra a exposição que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e expôs um ponto de vista com o qual muita gente concordou e muita gente discordou. E algumas pessoas simplesmente seguiram mesmo porque estava ali na mídia, era o que estava saindo, e tem gente que acredita em tudo que vê. Eu vi 30 das obras que estavam expostas. Eu não visitei o local, não visitei a exposição, mas eu tive acesso a essas 30 obras através de uma matéria. Eram mais de 200 obras expostas no local, mas por essas 30 a gente já consegue ter uma ideia do que rolou. Eu particularmente não me senti ofendida com nenhuma das obras, inclusive gostei de muitas delas. Esse é um momento que muita gente vai começar a me xingar aqui embaixo. E eu acho assim que a discussão sobre ser arte ou não ser arte é uma discussão que não deveria existir. A partir do momento que você diz que o que artistas como Cândido Portinari e Lígia Clark estão fazendo não é arte, me desculpa, mas você precisa ser um perito muito bom mesmo, muito fodástico no assunto para chegar e dizer que uma obra desses artistas não é arte. O que a gente pode, na verdade, dizer sobre a arte é: gostei, não gostei. Ponto. A arte é isso, a arte é livre e ela precisa ser livre para existir. Se a gente começar a censurar a arte, nós vamos continuar criando padrões de pessoas dentro das suas caixinhas prontas para servir um mercado, uma sociedade não pensante. Não é isso que a gente quer. A arte é para ser libertadora. Arte é para levar a questionamentos, arte é para levar a gente a pensar, a refletir, a ver de um outro ângulo. Só que uma grande parte das pessoas estão vendo tudo por um único ângulo, que é o ângulo imposto pela MBL. O fato de eu não achar que nenhuma daquelas obras tem um caráter ofensivo não quer dizer que eu sou a favor da zoofilia, não quer dizer que eu sou a favor da pedofilia, nem nada disso. Antes que todo mundo comece a questionar. Também não quer dizer que eu sou a favor de destruir com a igreja, falando sobre aquela imagem de Cristo com Shiva, né, com vários braços. Muito pelo contrário, não sou a favor da violência, isso não tem nada a ver. A questão é que essas obras estão ali para nos levar a pensar, para fazer a gente ampliar os nossos pensamentos, ampliar a nossa mente. O artista, ele expõe os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua visão de mundo, que muitas vezes é diferente da visão de mundo de um cidadão comum, de uma pessoa que não faz parte ali do mundo das artes. Ele não explica a obra dele, ele expõe a obra dele. E quem interpreta é você. Várias pessoas vão interpretar de formas completamente diferentes, porque a nossa interpretação, ela é conforme os nossos padrões, ela é conforme a nossa educação, ela é conforme a sociedade em que nós estamos inseridos. Vamos dar um exemplo muito simples. Se eu colocar aqui uma maçã, agora bem vermelha vais ficar para a Branca de Neve te provar. Estás servido? algumas pessoas podem olhar para essa maçã e dizer assim, tá, é uma maçã. Pronto. Outras pessoas podem dizer, nossa, essa maçã me deu uma fome agora, né? Ela parece estar deliciosa. Outras poderão dizer assim, esse é um fruto importante porque esse fruto é bíblico. Então, assim, esse é só um exemplo que eu quis colocar. Eu usei a maçã porque a maçã é
no caso um objeto, e a gente consegue colocar nela diversas interpretações. Então são visões diferentes sobre a mesma coisa. Cristãos, e aí eu imagino que na grande maioria os católicos podem sim ter se sentido ofendidos com aquela obra que eu já citei aqui, de Jesus Cristo com Shiva e aquela coisa toda. Porque é uma imagem que, se estivesse dentro de um contexto, dentro da igreja, né, ou dentro da casa de um cristão, poderia ofendê-lo, com certeza. Já para uma pessoa que não é cristã, de repente para uma pessoa que é budista, não sei, é só tentando fazer uma percepção assim, eu não posso dizer porque eu não sou budista. Mas, de repente, para um budista, ele vai olhar aquilo e vai falar, nossa, que obra linda! Eles estão misturando deuses de duas religiões diferentes, unificando. Isso pode ser maravilhoso. Não sei se um budista pensaria assim, mas eu coloquei o budista porque o budista, ele não é cristão, então a gente consegue fazer uma comparação, mas pode ser uma outra crença, uma outra filosofia aí não cristã. Sobre a questão das crianças, daquele quadro das crianças, né, que foi muito questionado, chamando de viada, não sei o quê. Gente, vamos falar a verdade. Não existe criança viada, não? Né? Por acaso o gay, ele vira gay depois de adulto? Bom, tem gente que pensa assim. Eu acredito que já nasce assim. Então, eu honestamente não vi ofensa ali, a não ser que fosse pelo ponto de estar usando um termo pejorativo, viada, mas aí a gente pode perguntar para as pessoas que vivem essa realidade se elas acharam o quadro ofensivo ou não. E mais uma vez, a interpretação vai vir conforme as suas crenças, conforme os seus pensamentos, tá? Não são todas as pessoas que vão pensar da mesma forma. A questão é que, por que causa tanta polêmica? Né? Por que cria essa situação, esse desconforto nas pessoas? Por que muita gente quer reprimir isso, não quer que aquilo esteja exposto? Nós, seres humanos, utilizamos muito mais a fala e a visão do que a audição. E muita gente vai concordar comigo. É muito mais fácil pra gente ver e falar, né? A gente vê, ter uma ação e já sai falando, do que a gente parar para ouvir. E isso eu não tô falando só da exposição, tá? Isso eu tô falando em todos os aspectos da nossa vida. Tanto que pessoas que são boas ouvintes geralmente viram terapeutas, viram psicólogos, né, psiquiatras e por aí vai. Então nós temos uma dificuldade aí em trabalhar com a nossa audição. E a forma como a gente utiliza a nossa fala e a nossa visão, ela é muito física, ela é muito voltada pro corpo. A gente não faz isso com a alma, a gente não faz isso com o coração. Eu não vou generalizar porque existem pessoas, obviamente, mais iluminadas nesse sentido, que já conseguem fazer isso de uma forma brilhante, né? Mas, em grande parte, é isso que acontece. A gente faz isso com o corpo de uma forma automática, mas a gente não faz isso com a alma, a gente não faz isso com o coração. A audição, ela está mais relacionada ao nosso coração, à nossa alma, aos nossos sentimentos, né? E essa parte é a parte que a gente menos trabalha. Então isso faz com que a nossa audição esteja tão prejudicada, fique tão jogada de lado, né? Porque a gente não cuida muito dessa parte, desse setor da nossa vida, assim, com responsabilidade mesmo, né? E por que isso acontece? Porque nós somos muito materialistas. Somos muito apegados ao material, então o material nos choca, né? E essa também é uma das razões pela qual, e aí eu não vou falar em específico dessa exposição, mas podemos pensar em outros vernissagens, em outras instalações artísticas, né? Se a gente pegar uma obra de arte que fala de um assunto determinado, que seja polêmico, muita gente vai olhar e vai se sentir agredida e vai querer vetar e vai querer, né, exatamente como aconteceu nessa exposição. Agora, se a gente pega uma letra de funk que diz a mesma coisa que essa obra de arte, as pessoas vão dançar e vão rebolar até o chão. Inclusive, muitas das pessoas que estão aí pedindo para boicotar a exposição, pedindo para boicotar, na verdade, o Santander já fechou a exposição na segunda-feira, tá? Como eu ia dizendo, inclusive muitas das pessoas que
se dizem aí peritos da arte, assim, de repente, e que pediram para fechar a exposição, elas acham um absurdo aquelas obras que te levam a um pensamento maior, que te levam a uma reflexão maior sobre a sociedade, sobre as formas de vida, sobre as diferenças, né? E acham graça de uma criança dançando um pancadão ali, indo até o chão com aquelas letras maravilhosas que dizem estou mostrando a minha calcinha molhadinha e daí por diante, né? Eu não citei o funk porque eu detesto, porque eu odeio funk, porque eu não sou a favor do funk ou porque eu quero vetar, censurar o funk. Inclusive patrimônio cultural, não é mesmo? Eu citei o funk porque a música também é uma forma de arte. Isso é só pra gente ver que as duas formas de arte podem falar a mesma coisa, porém uma é completamente aceita, enquanto a outra precisa ser censurada. Aristóteles definiu a arte como uma imitação da realidade. E quando eu vi essas obras, eu não vi nada além da imitação da realidade. Inclusive, vamos citar novamente a obra do Cristo aqui, porque ela foi muito polêmica. Inclusive, ali eu não vi nada que fuja disso, tá? De imitação da realidade, porque existem sim pessoas que misturam diversas religiões, diversas crenças e que vivem muito bem com isso. A arte, ela tem essa importância. A arte, ela serve para isso, para nos fazer refletir, para nos fazer pensar, para nos mostrar um ponto de vista diferente, ou para nos mostrar uma realidade, né? Ou para nos mostrar mundos diferentes daqueles com o qual nós vivemos. A arte não serve simplesmente para decorar o seu consultório, para decorar o seu escritório, para decorar a sua casa. Inclusive, muitas pessoas têm uma visão completamente errada da arte, porque arte não é aquele quadro impresso que você compra em supermercado ou em loja de decoração. Pode até ser que aquilo seja arte. Não vou entrar aqui no mérito, no quesito de julgar como sendo arte ou não. Mas a arte, ela não é aquela coisa produzida em série, né? A arte, ela não tem o propósito de te agradar. Um artista não pensa assim, eu vou pintar esse quadro porque as pessoas vão achar bonito. Um artista simplesmente expõe a sua visão, seus sentimentos, suas emoções. Muitas vezes usa a arte como forma de protesto, né? O artista, ele comunica, ele se expressa através daquilo ali. Ele não faz aquilo simplesmente para te agradar. A arte, ela tem vários intuitos, desde o intuito educacional até a parte terapêutica. A gente sabe que a arte é muito utilizada na terapia, então são várias as áreas em que a arte abrange, são vários os temas em que ela aborda e ela precisa continuar sendo livre para isso. Eu acho completamente diferente você observar uma forma de expressão que vai te levar a pensar sobre um tema, ainda que seja estupro, ainda que seja pedofilia, e uma pessoa que vai te atacar na rua, que vai te assediar na rua e que vai fazer essa merda toda. Agora, muita gente prefere viver num padrão, viver dentro de uma caixinha, aceitando tudo que é informação que vem de telejornal, tudo que é informação que vem de videozinho, de MBL, empurrando pra você o que eles pensam, em vez de parar, não, peraí, deixa eu pensar. Isso é coerente? Sobre as pessoas que visitam e visitaram esse tipo de exposição ou vários outros tipos de exposições de arte, fica a minha dica. É importantíssimo você não escolher o livro pela capa, tá? Ou seja, da mesma forma que você lê a sinopse de um filme antes de você escolher o filme que vai assistir, é interessantíssimo você saber do que se trata aquela exposição, tá? Antes de você visitar o local. Inclusive, isso também é importante para você decidir se o seu filho ou seu sobrinho ou a criança que você pretende levar para essa exposição, conforme a idade dela, conforme a instrução dela, que você considera que esse tipo de arte, que esse tipo de exposição é adequado para essa criança ou não. E se os curadores da exposição, as pessoas que promovem essas exposições, não fazem essa sinopse, não deixam claro do que se tratam essas obras,
para que os pais possam fazer essa escolha, para que as pessoas possam fazer a escolha de estar lá ou não estar, então sim, eles estão cometendo um erro neste ponto. Fora isso, eu acho que cabe aí a gente visitar todos os tipos de exposição, todos os tipos de arte, tentar ver as coisas de ângulos diferentes, se sentir levado a uma reflexão, a uma expansão de pensamentos e não censurar da forma como é feita, tá? Isso vale para artes visuais, cinema, música, todos os tipos de expressão artística existentes aí nesse mundão gigantesco. Tá ok? Se você concorda ou não concorda com o que eu falei, eu tenho um ponto de vista diferente, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Essa parte serve pra isso, tá? Essa parte dos comentários ali é toda sua, pra você poder expressar o que você pensa a respeito disso. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal ali embaixo ou clica na bola com a minha cara que vai aparecer em algum lugar por aqui, aciona o badalo ali, o sininho, para você poder receber a notificação de todos os vídeos, tá bom? É isso, beijo enorme, tchau!